apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Te ver aqui cantando. Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que estamos juntos mais uma vez aqui para podermos compartilhar, e construir junto o aprendizado. Assim, sintam-se todos acolhidos pela nossa equipe e por toda a espiritualidade que neste momento nos acompanha. A nossa equipe hoje está sendo composta pela Cris Pereira, o Devanir, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Joísa, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, que estaremos fazendo leituras e comentários. Hoje o nosso tema é Consolador Prometido. E a gente pergunta, o que é consolar, Quem é esse Consolador Prometido? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título de todo o capítulo que nós estamos estudando é Cristo, o Consolador. Então, além de Cristo, quem é o Consolador Prometido? Vamos então, neste momento, serenando nossas mentes, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, vamos procurar nos sintonizar com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, a fim de que possamos todos juntos construir esse aprendizado. Agradecemos a presença dos nossos amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré e de todos os espíritos que nesse momento nos acompanham. Pedimos então a permissão para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pela Ione. Boa noite a todos. Mestre Sublime Jesus, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura, e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos, de servir-vos, quando somente nós nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão de vossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa, para continuarmos a trajetória de iluminação. Favorecei-nos com a sabedoria, para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai, todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, os transfugas do dever. Oração do Santo de Assis, trazida no livro Transição Planetária. Que assim seja, damos graças a Deus. Que assim seja, damos graças a Deus. Depois dessa tão linda prece, vamos passar agora para a nossa vivência prática.
eu vou perguntar, né, quem é que conseguiu essa semana e qual foi a palavra. Quem pode começar? Parece que a Cris Pereira conseguiu fazer, parece que a Ione também. E aí, quem começa? Eu começo, Cris. Eu escolhi a palavra fardo. E nós sabemos que todos carregamos os nossos fardos. Mas eu tenho o meu fardo como um esforço de renovação para comigo. Então, aprendemos através do fardo, porque através dele e buscando a Deus, nós sabemos que teremos mais fé. Então, assim, problemas, fardos, todos temos, mas cabe a nós decidir se queremos continuar com esse fardo ou buscar ajuda com Deus. Bem interessante sua colocação, né, Cris, que vem bem de encontro que fardo, na verdade, todos temos, né? Dificuldades, problemas, né? Faz parte do nosso aprendizado, da nossa vivência. Mas o que fazemos com ele, a forma que buscamos alívio, é que vai dizer quem somos. Então, toda vez, como você colocou, que a gente busca a Jesus, né, a gente percebe que os nossos fardos, eles ficam mais leves, né, e podem ser suportados. Porque Deus, em sua bondade, a gente sabe disso, mas é muito difícil a gente ter a paciência, a perseverança, né, para vivenciar isso na prática. Deus jamais dá um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar, né? Então, daí o grande aprendizado. Quem mais? Ione, você queria falar alguma coisa? Bem, eu escolhi na última semana a palavra leve e eu acho que eu tentei um pouco procurar ver as coisas e senti-las da maneira mais leve, né? Porque, como foi dito aí muito bem pela Cris, você complementou aí, Cris, também para nós, todos nós temos fardos, temos problemas, né? Temos aquele dia que não é tão colorido, mas é a maneira que a gente vai guiá-lo que vai determinar se a gente vai conseguir passar por ele, né? E eu acho que a leveza é muito importante. E eu trouxe essa palavra mesmo no sentido de leveza nas relações da nossa vida, né? De olhar o outro também e pensar que ele também tem um fardo, que também tem um problema e que talvez se meu sorriso for, se eu der um sorriso para ele, o fardo dele vai ficar leve e o meu também. Então, começar a olhar para as pessoas à nossa volta com mais leveza, né? Levando para os ambientes essa leveza. Então, eu procurei nesses dias olhar as coisas com mais leveza, né? E tentar agir assim. Não é uma tarefa muito fácil e eu estou para dizer que parece que a leveza é mais fácil com quem é de fora do que com quem está dentro da casa da gente, com quem a gente convive mais, né, com um parente, com uma família, com alguém que é de sangue. Com esses, a leveza ela é mais testada ainda, né? E é com eles que eu acho que eu tenho que exercitar isso da melhor maneira possível, né? Treinar mais com essas pessoas que foram os escolhidos por mim mesmo, né? Os meus parentes que estão por perto. E é isso. Muito interessante sua colocação, Ione, porque quantas e quantas vezes a gente percebe que quando o próximo mais distante é muito mais fácil a gente vivenciar a caridade, o evangelho, né? Por que será? Me vem à mente aqui agora, e vocês podem complementar, que na verdade é porque esse próximo ele está distante, ele não está tão próximo. Então a gente pode exercitar a caridade, a leveza, né? O fardo, na verdade, ele é muito menor, porque eu não estou a todo instante com esse próximo, né? Eu dedico uma parte do meu dia, do meu momento, das minhas horas para esse outro, né, distante. Mas aquele outro bem próximo que convive conosco no dia a dia e que nós temos uma intimidade maior, que talvez nos conheça melhor do que os de fora, aí a gente fica difícil, né? E muitas vezes é por falta dessa leveza, porque a gente não consegue deixar o passado,
aquela bronca que a gente ficou, né? A gente vai acumulando e vai carregando isso e com certeza nós vamos ficando mais pesados e a nossa relação mais pesada ainda. Então aí a importância da gente procurar vivenciar aquela situação de uma forma mais leve, dar importância somente àquilo que realmente precisa ter importância, né? Esquecer um pouquinho a bagunça, né? Que muitos fazem na casa, que as mulheres geralmente não gostam. Passar por cima e falar graças a Deus, né? Nós temos pessoas aqui neste momento fazendo a bagunça. Que triste seria se estivéssemos sozinhos, né? Então vamos valorizar, vamos ver, levar a vida com essa leveza que Jesus mesmo nos ensinou. Mais alguém teria alguma coisa para estar colocando? Bom, a minha palavra essa semana foi vinde a mim, né? Então eu parei para analisar um pouquinho esse convite de Jesus, que pede para que a gente vá até ele, né? Então muitas vezes a gente vai numa casa espírita, a gente vai numa igreja e a gente sente que foi até Jesus. Mas por que será que a gente não vai até Jesus no nosso dia a dia com tanta frequência? Se sabemos que Jesus está conosco, que ele habita, de certa forma, dentro de nós, né? Esse eu crístico que todos trazemos, por que nós não estamos com Jesus a todo momento? Então, eu procurei essa semana refletir. E eu percebi que muitas vezes, pelo nossa correria, nossas falhas ainda, como egoísmo, né? Como uma preocupação, às vezes até grande demais, com as coisas materiais, né? A gente acaba deixando Jesus de lado. Sendo que, na verdade, esse vinde a mim que ele convida é justamente para que a gente possa vivenciar essa leveza que foi falado, para que o nosso fardo possa ser mais leve. Mas parece que, infelizmente, a gente não confia o suficiente em Deus, né, para a gente se entregar a Ele, né? A gente fala, vai, não, esse problema eu vou deixar nas mãos de Deus, mas a gente não deixa, a gente acaba carregando. Quando eu falo deixar nas mãos de Deus, não é que a gente não vá fazer nada, muito pelo contrário, né? Aí nós estamos indo contra tudo que a gente aprendeu até agora. Mas é, na verdade, ter a confiança, né? Acreditar que lá na frente, se a gente não entende a situação, o problema agora, nós vamos encontrar uma solução, desde que a gente não pare e continue, né? Peça a Deus não a solução, mas a forma de a gente conseguir visualizar o que é possível ser feito naquele momento. Se a gente ficar preso somente àquilo que a gente acha que deveria acontecer, muitas vezes a gente perde várias oportunidades de crescimento e de ter algo até melhor. Então minha reflexão essa semana foi nesse sentido. E vou dizer para vocês que não foi fácil, viu? Pus até um despertadorzinho aqui no celular para me lembrar durante o dia de estar pensando e verificando se realmente eu estava colocando toda e qualquer situação Jesus ao meu lado. E olha, percebi que faltou muito, foram poucas as vezes que eu efetivamente consegui colocá-lo. Então mostra aí que temos que crescer muito mais, né? Aprender muito mais. Então vamos dar continuidade pedindo agora para o Devanir fazer a leitura do Evangelho de hoje. Uma boa noite a todos. Conforme a leitura do Evangelho de hoje, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, 15 a 17 e 26. Vamos então agora pedir para a Elaine para ela trazer para nós a leitura, fazer para nós a leitura do texto de hoje. Espíritas, instruí-vos. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas,
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensino. Instruí-vos, este é o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e defesa. Quanto pudermos, porém, não nos restringamos ao amparo de superfície. Imperioso tratar as águas da fonte. No entanto, cansar-nos-emos debalde, se não lhe resguardarmos a limpeza no nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos e raro surge alguém com bastante abnegação para desprender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes, para que se lhes pacifique o raciocínio conflagrado. Espantamo-nos diante do desajustamento infantil a desbordar-se em tragédias de todos os tipos, e pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais, e quase nada fazemos por afastar de nós mesmos os vícios do pensamento, com que nos candidatamos ao controle da obsessão. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores morais, e na maioria das circunstâncias, somos os primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: Espírita, instruí-vos. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro Esperança. Muito interessante o texto, né, que vai nos trazer uma reflexão aí, segundo Emmanuel, do que seria esse mandamento que a gente tem enquanto espírita, né, do instruir-vos, né, e do amai-vos, que a gente já conhece bem. Mas para que a gente possa entender, né, todo esse texto, entender lá o evangelho de hoje, em que vai falar de um consolador, vamos começar perguntando para Cris Pereira. O que entendemos por amar a Jesus? Né? De que forma nós podemos guardar os seus ensinamentos? Como é que a gente pode viver isso no dia a dia, Cris? Amar a Jesus é amar e respeitar os nossos irmãos, a natureza, os animais, é praticar o bem e seguir seus exemplos. Guardar os mandamentos de Jesus não quer dizer apenas que temos que ficar com eles para nós, e sim que temos que praticar o que ele nos ensinou nos seus mandamentos, amando a Deus, ao nosso próximo, perdoamos aos nossos irmãos, não esquecendo que também erramos, não julgando, e assim guardamos os seus mandamentos, colocando em prática o que aprendemos. Bem, a Cris colocou muito bem, né, o que seria esse amar a Jesus, que nada mais é, se a gente puder resumir em uma palavra, colocar
em ação, né, aquilo que ele nos ensinou. Então não é simplesmente ficar decorando regrinhas, não é ficar somente preso, né, dentro de uma casa espírita ou dentro de uma igreja, achando que dessa forma nós vamos estar mostrando maior o nosso amor a Deus, né, o nosso amor a Jesus. Ou, como alguns pensam, ficar somente olhando para o céu, né, e imaginando que está adorando a Deus. Nós temos, na verdade, que amar, mostrar o nosso amor a Jesus através dos nossos atos do dia a dia, amando os irmãos que estão ao nosso redor, o nosso próximo mais próximo, cuidando da preservação, né, do nosso meio ambiente, da terra, da água, do rio, das árvores, dos animais, enfim, vivenciando realmente aquilo que Jesus nos quis nos trazer, né? O amor em ação. É dessa forma que Jesus nos mostrou, né? E é dessa forma que nós vamos estar mostrando que o amamos. E assim a gente pergunta agora, dando continuidade para Rita. Rita, o que significa consolar? Quando em nosso dia a dia somos consolados e quando consolamos? Como é que a gente pode entender esse conceito? Então, consolar, segundo o dicionário, significa aliviar, amenizar a aflição, as contrariedades de alguém, confortar, consolar as pessoas que estão passando por alguma provação. Sinto que o ato de consolar envolve muito o objetivo principal de estarmos aqui, que é a grande tarefa de aprender e amar. Poder dedicar um pouquinho do nosso tempo para os que necessitam desse conforto, mesmo que não tenhamos as melhores respostas. Às vezes, se oferecemos um ombro amigo, vale mais do que 1000 palavras, pois a consolação recebida nos habita consolar aos outros. O passar pelo sofrimento é o consolo recebido pelo nosso Mestre Jesus. Fazem com que possamos ajudar os outros que passam pela mesma coisa. Note bem que o sofrimento passado não foi em vão, mas teve o propósito de nos fazer instrumentos de consolação. Há um propósito de consolarmos os outros. Esse senso de propósitos e de missão permeia todo o Evangelho com relação aos servos do nosso Mestre Jesus. Quantas vezes achamos que as intérpretes da nossa existência são tufões sem controle e desproporcionais? Entretanto, aquele que pratica caridade ou solidariedade, ama o próximo e a si mesmo, pode ter certeza que há um propósito em tudo. Passa a palavra. Bem, conforme a Rita colocou, né? Um dia nós consolamos, outro dia nós somos consolados, estamos todos aprendendo e vivenciando, né, esse aprendizado. Então, o consolar, muitas vezes, não é ter a resposta, não é trazer a solução do problema, né, mas simplesmente se colocar ao lado, né, ser solidário, ouvir. Muitas vezes o ouvir, né, ele traz um sentimento tão profundo de se sentir aconchegado, de ter alguém para compartilhar não só as coisas boas, mas os momentos difíceis, que a própria pessoa acaba conseguindo a serenidade necessária para encontrar a sua própria solução. Né? Então, são nesses momentos, né, que nós vivenciamos, como já foi falado anteriormente, o amor de Jesus. Né? Nós somos, digamos assim, os agentes de Jesus aqui no mundo. Então a gente pergunta agora para o Devanir. Devanir, nós já entendemos então o que é amar a Jesus, o que seria consolar. Como é que a gente pode entender agora o Cristo Consolador? Que título é esse, né, que a gente encontra dentro de todo o capítulo, né, 6 do Evangelho segundo o Espiritismo? Qual seria a sua finalidade? Bem, como já foi tão bem explicado, a palavra consolador nos faz lembrar de alívio, de dor, ser confortado. Então, ele nos diz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio nos ensinar e exemplificar aos homens.
Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvidam, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes traz. Pergunto, se nós não acreditarmos numa vida futura, ou se duvidarmos que Deus realmente está ali em todo momento, auxiliando em tudo o que fazemos, como nós iríamos nos sentir confortável, consolável diante de tudo que nós sofremos? Dentre elas, qualquer exemplo que pegamos no começo do Evangelho, como dor física, perdas de entes queridos, problemas financeiros ou espirituais, diante de qualquer problema, como podemos nos sentir bem se a gente não acreditar que o amanhã será melhor? Entretanto, Jesus coloca uma condição para sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ele ensina, que é o amor e a caridade, ou seja, a partir do momento que passamos a amar o nosso próximo, que pratiquemos a caridade, começamos a entender todas as palavras que Jesus nos ensinou. Kardec, através das instruções de milhares de espíritos, com estudos e investigações, fez os livros dos Espíritos, o Evangelho e demais livros, onde muitas das mensagens vêm ensinadas pelo Espírito da Verdade. E depois é explicado que não seria apenas um Espírito, mas vários que se apresentam como o Espírito da Verdade, através do Evangelho de Jesus, explicando claramente que seremos consolados, como Jesus diz que seria. A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus, porque se manifesta a todas as raças na Terra. Por toda a parte, os Espíritos proclamam a verdade em que ela se apoia, o Evangelho de Jesus. A doutrina dos Espíritos convida o ser humano a meditar em Deus e na vida futura e oferece a todos, com os ensinamentos da palavra, a divina esperança e a paz no coração. Satisfaz a todos, aos mais aprimorados espíritos, como aos mais modestos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possamos todos nós, espíritos sofredores, tanto encarnados como desencarnados, compreendermos essa verdade, em vez de clamarmos contra as dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo nos cabem. Então, repito mais uma vez, abracemos por divisa as duas palavras, devotamento e abnegação, e seremos fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. O sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito. O coração bate então melhor, a alma se asserena. Então temos que ser abnegados, desprendidos, humildes, ter uma fé inabalável no Pai e obediente às leis de Deus, para que possamos ser socorridos e consolados. Passo a palavra. Nada a acrescentar nos ensinamentos que o Devanir nos trouxe? Então, passamos agora para o nosso próximo questionamento, perguntando agora à juíza. Juíza, por que Jesus promete outro Consolador, né? Que características esse outro Consolador deveria ter? Jesus promete outro Consolador por diversos motivos, para que nós não ficássemos desamparados, para nos ensinar sobre todas as coisas, pois nem tudo ainda tinha sido ensinado, devido a ainda não termos discernimento para compreender, e também para relembrar o que Jesus já havia dito. E as características que o outro Consolador deveria ter são consolar e mostrar as causas dos sofrimentos, lembrar dos ensinamentos de Jesus e ensinar-nos todas as coisas que ainda não compreendíamos na época de Jesus. Bem, a juíza nos trouxe o entendimento, né, do que seria esse outro Consolador. Dessa forma, fica fácil entender que por falta de amadurecimento, por sermos ainda ignorantes, né, haveria necessidade de alguém que viesse nos mostrar mais profundamente o verdadeiro significado das palavras de Jesus.
Então, a gente dá continuidade agora, né, passando para o nosso próximo questionamento, perguntando para o professor Joel. Professor Joel, depois de entendido da forma que a juíza colocou tão bem, quem seria o consolador prometido por Jesus, né? Porque ele chama no Evangelho de Espírito Santo. E qual seria a sua finalidade? Na verdade, minha irmã, o consolador prometido, para nós, não temos dúvida, é a doutrina espírita. No entanto, é preciso que também se ponha em evidência o fato de que Cristo sabia que seus ensinamentos iriam ser esquecidos. Por esse motivo, ele, quando suplicou a Deus, na sua união comum com a mente divina, que tinha estes propósitos, ele falou que o Consolador prometido iria fazer com que recordassem tudo aquilo quanto ele tinha ensinado, porque tinha a certeza de que os seres humanos iriam esquecer seus ensinamentos. E a história comprova estes fatos. Na verdade, basta que conheçamos a evolução do cristianismo nos tempos medievais, e até bem pouco tempo, e alguns irmãos que têm ainda o problema do condicionamento cerebral, quase que uma lavagem cerebral, ainda aceita as verdades equivocadas dos ensinamentos de Cristo que foram transformados. Então, nós, na doutrina espírita, procuramos recordar o que Cristo ensinou, e é claro que ele, o Mestre Jesus, é nosso modelo, é nosso guia. Daí, então, o fato da religiosidade em nós existentes, quando não só assumimos seus ensinamentos no nosso esforço, limitado porque somos imperfeitos, como também a gente faz com que exista nas exposições, nas atitudes, a recordação, a lembrança daquilo que Cristo ensinou para nós e que o homem deve se lembrar. E a gente vê no dia a dia que, na verdade, pelo comportamento humano, as pessoas não se lembram mais e precisam destas recordações. Mas ele também deixou entendido que muitas coisas o Consolador prometido iria nos transmitir em termos de conhecimento. E Cristo também sabia que este Consolador, suplicado à inteligência suprema que é Deus, iria ser propagado no mundo no momento certo, através das entidades espirituais, como de fato aconteceu. Aconteceu que, com o surgimento da doutrina espírita, desmobilizou-se ou forneceu-se as bases, pelo menos, para a desmobilização dos ensinamentos propagados por Augusto Comte, que pregou o positivismo, pelo qual tão somente as verdades que nossos sentidos objetivos poderiam perceber deveriam ser aceitas, contanto que pudessem ser demonstradas como verdadeiras. E devido a estes e também à fragilidade dos dogmas das religiões cristãs, especialmente da católica apostólica romana, que transformou equivocadamente os ensinamentos de Cristo, de modo tal que, inclusive, surgiram dogmas que a razão e a autocrítica das pessoas não permitiam que elas aceitassem tais afirmativas, e o mundo estava paulatinamente, pela fragilidade desses dogmas cristalizados pelos equívocos de interpretação pessoal, estavam servindo para criar o vazio, e as pessoas estavam com uma tendência muito forte para mergulhar no materialismo. Foi quando então precisou, após as condições intelectuais criadas pelos iluministas, os grandes pensadores da época, no final do século XVIII e começo desse, ou melhor, no século XIX e no final do século XVIII também, surgiram os grandes pensadores
E então eles lançaram as bases intelectuais e começaram a se insurgir contra os ensinamentos materialistas que não levam o homem para lugar algum, a não ser para um estado de infelicidade. E então o Consolador prometido, obedecendo os Espíritos, sob a égide de Jesus, começaram a criar na Terra, até mesmo pela encarnação de espíritos adequados, as condições que permitiram que os fenômenos de manifestação física chamassem a atenção das pessoas intelectualizadas. E tanto sucesso nisto aconteceu que houve a percepção e foi chamada a atenção de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que começou a avaliar, analisar e empregou a sua capacidade de grande pedagogo que era, além de detentor de vários outros conhecimentos, porque foi aluno de Heinrich Pestalozzi. Ele começou a analisar e assim, através da orientação das entidades espirituais, ele conseguiu codificar a doutrina espírita, que é para nós o Consolador prometido. E nos deu então as condições na trajetória do tempo para que hoje pudéssemos ter a compreensão e o entendimento de eventos que naquele tempo, na época de Cristo, a humanidade não tinha condições para entender. Não tinha condições para compreender sequer as curas que Cristo realizava e que hoje nós compreendemos perfeitamente. Hoje, graças à doutrina do Consolador prometido, que nos induz sempre à luta constante para nos aperfeiçoarmos, desenvolvermos nossos atributos e virtudes e assim nos harmonizarmos cada vez mais com a mente divina que é Deus, nós vamos tendo a compreensão de eventos que antes não podiam ser adquiridos. No campo da fisiologia, no campo da anatomia, no campo das doenças, no campo da cura destas doenças, no campo da fotografia, conseguida por Semyon e Valentina Kirlian, que no livro Por Trás da Cortina de Ferro, em experimentos psíquicos que foram feitos lá naquele país, naquela república imensa, quer dizer, república é um modo de dizer, naquele império constituído por várias nações sob a égide do comunismo materialista, eles fizeram experimentos e conseguiram fotografar a aura e também conseguiram elementos que comprovam que além da vida, a vida existe. Isso está tudo no livro Experiências Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro. E então ali a gente adquiriu condições, por exemplo, para ficar conhecendo os pontos de acupuntura, para ficarmos conhecendo as linhas meridianas existentes no nosso corpo, para ficarmos conhecendo depois disto, no futuro posterior que aconteceu, em função do projeto Genoma, conhecermos como esses fluidos, que podem inclusive serem fotografados, permitem, quando adquirem as propriedades pela vontade das entidades espirituais, viabilizar a cura de muitas pessoas doentes no corpo e também doentes na alma, porque chegou o momento da cura daquela alma. Então perceba, minha irmã, nós estamos aqui tentando exemplificar na medida em que as descrições vão sendo feitas, porque, na verdade, o mundo atingiu um patamar evolutivo tal que hoje não tem sombras de dúvidas de que nós vivemos dentro de duas dimensões. Essas dimensões estão comprovadas pela mediunidade dos grandes médiuns que vieram com a função do mediunato, onde, por exemplo, ainda poderemos citar pessoas que vivem na atualidade, que é um Raul Teixeira, ou que é um Divaldo Pereira Franco, ou o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, ou mesmo Ivone Amaral Pereira e outros médiuns, que comprovam que além da vida, a vida existe. Então percebam, nestes ensinamentos plenamente comprovados e até cientificamente comprovados, porque pela repetição dos mesmos existe um significado estatístico que poderia até mesmo matematicamente ser demonstrado através da
análise da variância no campo da estatística. Matematicamente poderia ser comprovado que é uma verdade. Além de outras verdades mais. Da pluralidade dos mundos habitados na morada, ou melhor, na casa do Pai, onde existem muitas moradas. Cientificamente já conseguimos as comprovações. E assim por diante. Então, nós temos que este Consolador prometido nos propicia cada vez mais informações muito valiosas, porque desmancham a nossa incerteza e praticamente representam um antídoto contra aquele nosso instinto de sobrevivência associado muitas vezes ao desconhecimento de causa e ignorância até certo ponto, que nos faz temer a morte. Então, o espírita esclarecido e o espírita que acredita nas verdades da doutrina que consola, vai através do estudo conseguindo a sua libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo isto e muito mais, minha irmã, nos proporciona a doutrina do Consolador prometido, que para mim, no meu entender, doutrina espírita sem sombras de dúvidas. Passo para ti a palavra, minha irmã. Depois de todo esse aprendizado que o professor Joel nos trouxe, eu nada teria a acrescentar. Assim, nós damos continuidade, perguntando agora para Poliana. Poliana, como é que a gente pode entender as instruções? Espíritas, amai-vos, porque é tão importante o exercício do amor que teve que ter, digamos assim, um mandamento para que a gente amasse. Todo ser humano não tem a necessidade de amar, né? Por que a gente tem que colocar isso como um mandamento? É engraçado, porque eu ia começar a minha resposta de um jeito e agora eu vou começar de outra respondendo o seu questionamento primeiro, né? Por que a gente tem que receber esse mandamento, né? O que acontece? Já que a gente teoricamente conhece o amor. Acontece que está aí. A gente conhece o amor de uma forma teórica, de uma forma idealizada e de uma forma utópica. Esse amor que nós conhecemos não é o amor que nós praticamos, né? E a diferença entre o verdadeiro amor que Jesus pregou e que Deus e que traz através da lei do amor é totalmente diferente do que o sentimento que muitas vezes a gente sente e chama de amor. E aí eu entro no mérito da lei e na necessidade do texto e das palavras de Jesus. Espíritas, amai-vos. É necessário que aprendamos a amar tal qual amou Jesus, mas isso só vai acontecer no momento em que a gente começar a se despir das nossas más tendências. E aí no próprio livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, num texto de Fenelon, que por sinal é um texto muito interessante e muito didático, ele diz que a lei do amor, ela constitui o primeiro e mais importante preceito da doutrina espírita e da doutrina de Jesus. Porque é esse amor, é essa lei que um dia vai matar o egoísmo, né? E esse egoísmo que está presente, está arraigado em nós. E é um egoísmo que não é um egoísmo apenas pessoal, e ele transcende a individualidade, né? É um egoísmo da família, um egoísmo de castas, de nacionalidades, né? E por isso Jesus disse, amai o vosso próximo como a vós mesmos. E Fenelon pergunta, quem é o próximo? Né? O irmão, o colega, o pobre, o necessitado? Não. O próximo é a humanidade inteira. E é a partir desse momento em que a gente aprende a amar ao próximo verdadeiramente, é que a Terra chegará, né, a um nível de um planeta evoluído, né? E para terminar a minha fala, eu trago as palavras de Lázaro, que estava na Bíblia, de uma mensagem dele sobre essa lei maior do amor. Ele diz, o amor resume
toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. Ou seja, essa frase, né, nos traz aquela questão muito importante e que é, a partir do momento em que criamos a capacidade de sentir e buscamos a melhora espiritual, nós possamos atingir a capacidade de amar. Passa a palavra. Bem, a Poliana colocou tão bem, né? Explicou tão direitinho o que seria esse amor que eu não tenho nada a acrescentar. Muito pelo contrário, aprendi um monte. Então vamos dar continuidade agora perguntando para Sheila. Sheila, no texto que foi lido hoje, Emmanuel diz: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens, à medida que se acentua o progresso da humanidade. De que maneira isso acontece? Como o progresso está ligado à prevenção e à recuperação? Entendo que diariamente temos que sempre nos lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus, não nos deixando levar pelas falsas promessas do materialismo imediatista, das ilusões mundanas. Muitas vezes, por vários fatores negativos, nos afastamos do caminho do bem, deixamos de nos preocupar com o próximo, escolhemos apenas aqueles que podem nos dar algo em troca materialmente. Quantas vezes achamos que aquele irmão que se encontra na sarjeta mergulhado no mundo das drogas, na depressão, não são dignos de nossa ajuda, de uma palavra de consolo? Saibamos que estes sim precisam ser recuperados primeiramente espiritualmente e aí sim, com muito amor aos poucos, eles vão se recuperando. Temos que usar todas as ferramentas que temos à disposição hoje para disseminar a palavra do nosso Pai Maior, o amor, a caridade, combater com garra e coragem as mazelas da humanidade, salvar nossos jovens, preveni-los preveni-los do quanto é importante ter fé e acreditar em Deus independente da religião. Começar desde o berço a ensinar nossos pequenos a importância da oração, por mais singela que seja, e ensinando-os que todos são iguais perante ao Pai, e por que não perante aos olhos do mundo aqui. Nós temos que fazê-los entender que chega um momento da vida que a gente acha que está tudo muito bem, e a gente acaba esquecendo os valores, vamos dizer assim, espirituais. E nós temos desde sempre lembrá-los que sem Deus nós não vamos conseguir superar nada. O material é uma coisa que quando nós fechamos a nossa existência aqui, ela não vai com a gente. Nós não vamos levar o nosso carro, nós não vamos levar nosso diploma, nós não vamos levar as nossas joias, a nossa casa, o iate, que seja. Nós vamos levar apenas aquilo que nós plantamos de bom ou ruim. Então que sejam sim colheitas boas, lembranças boas e atitudes boas, para que lá no mundo espiritual nós possamos colher isto e assim propagar, para ajudar com que os nossos descendentes possam, através da nossa ajuda lá no mundo espiritual, nós possamos passar para eles também em forma de energia o quão importante é ter Deus no coração. Então, prevenir os nossos jovens quanto aos males do mundo material, de forma que eles se prendam e não esqueçam da palavra do Mestre Jesus. Passo a palavra. Depois do que a Sheila nos trouxe, eu nada tenho a acrescentar. Dando continuidade, a gente pergunta para Ione. Ione, depois do amai-vos, existe o convite a instruirmos-nos. Por que a instrução é considerada tão importante? Essa instrução seria somente a formal? Ou seja, significa que todos devemos ter um diploma, um mestrado, um doutorado? Seria isso o tipo de instrução que é colocado no Evangelho? Bem, ao realizar o estudo, a instrução que vem depois de amar pode ser compreendida a partir da compreensão da vida de Mahatma Gandhi. Gandhi mostrou ao mundo que é possível realizar uma verdadeira revolução social através do princípio da não agressão.
Suas orientações ao povo indiano para realizarem protestos pacíficos, sem violência, levaram à independência política da Índia em 15 de agosto de 1947. Mas Gandhi não conseguiu isso apenas com vibrações de amor e preces. Cada orientação dada ao povo foi idealizada de modo racional, de acordo com o conhecimento das leis da Inglaterra. Gandhi, que estudara direito na Inglaterra, conhecia as leis civis inglesas e as utilizou em favor do ideal de libertação da nação indiana. Não bastaria só o amor de Gandhi pelas pessoas. Foi necessária a combinação do amor pela humanidade com sua capacidade intelectual para revolucionar a Índia. Logo, não podemos achar que a instrução aqui questionada diga respeito apenas ao estudo formal da vida material. Sabemos que tais ensinamentos sim contribuem. No entanto, não podemos atribuir à formação acadêmica o mérito da nossa reforma íntima. Em O Livro dos Espíritos, na questão 780, podemos compreender a respeito do progresso moral. Vale ressaltar que o progresso intelectual se antecipa ao moral, tendo como estímulo o nosso próprio livre-arbítrio, o qual tem responsabilidade de equilibrá-lo, de modo que ambos aconteçam simultaneamente. A busca por instrução é de grande importância. O próprio Allan Kardec recomendou a formação de grupos de estudos para o constante aprimoramento. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir os estudos. Penso que, através do estudo, poderemos crescer, progredir na senda do bem, não para obter nota para passar de ano, como na escola, mas fazendo-se valer de que todo o conhecimento liberta. Outra experiência valiosa nesse âmbito a respeito do estudo, de se instruir, é a de que, através da instrução, faz com que nós sejamos instrumentos de Deus, que muito pode ajudar o próximo também. Passo a palavra. Bem, muito boa a colocação da Ione, Só para deixar resumido, na verdade a instrução não significa somente o conhecimento adquirido, mas simplesmente saber colocar esse conhecimento em prática. Então aí a gente transforma um mero conhecimento intelectual em saber. Então vamos dar continuidade ao nosso questionamento aqui, o último de hoje, perguntando para a Elaine, que a Elaine vai fechar para nós. De toda a compreensão que adquirimos em nossa reflexão de hoje, até esse momento, qual seria a relação que podemos estabelecer entre Cristo Consolador, o outro Consolador que ele nos promete, e a obrigação que temos de nos instruir, além de exercitarmos o amor? Como é que a gente pode ligar tudo isso, Elaine? Cristo ensinou, ou melhor, exemplificou a moral e a lei do amor. O Consolador prometido, que é o Espiritismo, explicado pela legião de espíritos trabalhadores para o Espírito da Verdade, veio nos relembrar os ensinamentos dados pelo Cristo e explicá-los sem preâmbulos, sem alegorias, para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre eles. Portanto, precisamos estudar essa doutrina para nos elucidarmos e podermos tomar atitudes com o conhecimento de causa. Vamos dar um exemplo aqui. Cristo disse: amai os vossos inimigos. O Espiritismo explica o significado desse amor, dizendo-nos que seria impossível, pelas leis da física, que tratam da atração e repulsão de fluidos, ter pelos inimigos o mesmo amor que dedicamos aos amigos. Portanto, o Espiritismo relembra um ensinamento do Cristo, explicado pela lei da física. Eis o que nos cabe fazer: exercitar o amor, ou seja, a caridade, e sabermos cientificamente por que devemos ser caridosos. Já foi falado em um programa anterior que a falta de amor provoca doenças, entre elas o câncer. O espírito deve progredir em moral e inteligência para chegar à perfeição. A balança não deve pender para nenhum dos dois lados.
Então, pelo amai-vos e instruí-vos, atingiremos o grau mais elevado na escala espírita. Kardec não é para ser lido, é para ser estudado. Busquem o conhecimento pelos cursos que os diversos centros espíritas oferecem, como o ESD, Educação Mediúnica, Aprendizes do Evangelho. Participem da área de assistência social do seu centro espírita. Envolva-se com a doutrina, vivendo-a no amor e na instrução. Jamais se esqueçam de estudar os seus próprios defeitos e traçar planos para se melhorar. Não se esqueçam de que seus mentores, que estão sempre ao seu lado, conversem com ele como quem conversa com um amigo muito íntimo. Ele se sentirá muito feliz em dar-lhe seus conselhos, mas quão poucos os escutam. Coloquem o Evangelho em suas cabeceiras e peçam orientação aos bons espíritos. Nos disse o Espírito da Verdade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Amai-vos e instruí-vos. A Elaine trouxe a compreensão de todo o nosso tema de hoje, né, de uma forma prática, nos trazendo até conselhos de como nós vamos aplicar isso. Então, para fechar agora, eu trouxe só dentro do que nós falamos de viver a simplicidade, porque dentro desse instruir-se, dentro do consolar, nós temos que buscar a simplicidade. Eu trouxe um texto que chama Efetivamente Necessário. Jesus já nos ensina que nós devemos viver com aquilo que é necessário. O que será que é necessário? Então vamos ver o que o texto nos traz. Uma entrevista dada por um ator argentino, Ricardo Darín, um dos maiores nomes do cinema e do teatro do seu país. É esse o contexto desse texto. Então, entre vários assuntos que se tratavam nessa entrevista, o repórter indaga ao ator aqui famoso se nunca lhe haviam feito um convite para atuar em Hollywood. E o ator, na verdade, Ricardo, responde afirmativamente, dizendo que, à época do convite, ele estava filmando na Espanha, em uma temporada de 6 meses, e que naquele momento ele desejava voltar para casa. O repórter, ele queria saber o nome do norte-americano que havia recebido esse não desse autor. Mas o ator não quis dar nome, e observou o espanto do repórter. Então ele disse, o repórter, o Ricardo, que é o ator, na verdade, ele diz: deixe-me lhe dizer por que não aceitei o convite. Então aqui a gente já percebe, veja, o repórter estava querendo saber quem havia recebido o não dele. Ele dentro da sua simplicidade, se a gente vai entender mais no final do texto, ele acha que aquilo não havia importância, Ele não deu um não para menosprezar aquela pessoa que fez o convite. Mas ele queria, sim, explicar o porquê ele disse não. E ele disse para o repórter: primeiramente, não concordei ideologicamente com o papel oferecido. Em segundo lugar, eu estava com saudades da minha esposa, da casa, dos filhos, e o que mais queria naquele momento era terminar a temporada na Espanha para voltar para minha família. O repórter, achando esses argumentos um tanto quanto ingênuos, redarguiu, quase exaltado, perguntando se ele sabia quanto dinheiro ele teria ganho com aquele convite. E ele responde: e o que eu faria com tanto dinheiro? Poderia viver melhor, falou o entrevistador. Melhor do que eu vivo? Indagou Ricardo. Veja bem, tomo 2 banhos quentes por dia. Sou reconhecido pelo meu trabalho no teatro. As pessoas me cumprimentam na rua, me tratam carinhosamente. O que mais posso querer? A ambição pode nos levar a um lugar muito escuro, desolador. Eu sou um cara feliz, completou. Sou o máximo feliz que pode ser uma pessoa que vive em um mundo, em uma sociedade como a de hoje.
tenho uma família feliz, as pessoas gostam de mim, me abraçam, me beijam na rua. O que mais posso querer? A gente percebe a sabedoria que existiu, né, nas palavras desse ator, mostrando para nós o conceito de felicidade e de ser feliz, que é justamente isso que Jesus vem trazer, né, sendo o Consolador e trazendo o Consolador prometido como a doutrina espírita, né? Na verdade, a gente, para ser feliz, precisa simplesmente do necessário e não supérfluo. Mas a gente, na luta do dia a dia, né, na sociedade que muitas vezes se torna materialista, nas nossas imperfeições ainda, a gente acaba se deixando influenciar e faz com que, na verdade, o supérfluo seja o essencial. Então nós vamos investir nossas horas na busca de fama, glória, dinheiro, sem entender que tudo isso não tem verdadeiro significado para as nossas necessidades emocionais. Muito embora a gente tenha inúmeras exigências profissionais, financeiras, né? Afinal, estamos encarnados, vivemos no mundo material. A gente precisa ter o bom senso para ver aquilo que é necessário e aquilo que nos faz feliz. O ator argentino era claro que para ele era muito claro que estar no seu lar, com a família, era muito melhor do que ele vir a tornar-se um famoso em Hollywood. Vale a pena a gente se questionar a respeito do que efetivamente é necessário em nossa vida nesse momento para nos tornarmos felizes. Será que nós precisamos estar 10 quilos a menos? Nos tornarmos um modelo, uma modelo? Precisamos ter aquele carro importado? Ou frequentar altas rodas sociais, né? O que nós precisamos efetivamente para a gente ser feliz? E aí a gente vai perceber, na verdade, o quanto de coisas supérfluas a gente preenche esse nosso conceito de felicidade. Sendo que Jesus nos mostra que para sermos felizes, né, nós vamos encontrar essa felicidade e esse tesouro dentro do nosso coração. Através da vivência do amor, que foi muito bem colocada hoje aqui, né? E a vivência da paz, da serenidade, que só conseguimos quando efetivamente a gente se doa, a gente se coloca em movimento para o outro. É somente dessa forma que nós poderemos, né, ter o fardo mais leve das nossas dificuldades, ter um objetivo maior e conseguir usufruir a verdadeira felicidade. Pedimos então ao professor Joel que faça a nossa prece de encerramento de hoje. Mentores espirituais amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré e também todos os outros irmãos espirituais que estão em sintonia com este programa. Precisamos, com toda a humildade, reconhecer, amigos espirituais, que dentro dos dizeres do nosso Divino Mestre Jesus, somos aflitos e sobrecarregados. E precisamos ainda prosseguir na pluralidade existencial, através dos processos reencarnatórios. Aceitar o jugo leve e a suavidade do fardo que Jesus ofereceu e que se configura pelo conjunto de todos os seus ensinamentos, para que possamos, de nossas almas doentes, devido ao mau uso que tenhamos feito em existências pregressas e também no presente, registros deletérios, que possamos nos libertar dessas lesões, que poderemos chamar de patógenas ou doenças da nossa alma. Ajudai-nos, portanto, mentores espirituais amigos, propiciando e suplicando a Deus este amor imenso que sabemos consegue nesta cadeia de união envolver
o planeta Terra, atingindo a todos aqueles que entram na sintonia harmônica com os ensinamentos do Divino Mestre, para que possamos conseguir a nossa cura e adquirir em nós as condições todas que preenchem os requisitos necessários para que possamos ser habitantes da grande família universal planetária que irá caracterizar-se pelo cristianismo. Mas também pedimos, amigos espirituais, especialmente da colônia Maria de Nazaré, que todos os trabalhadores da Cavile, irmãos que são identificados por vós e que com vossa dupla visão analisam nossas doenças e nossas necessidades, propiciem a nós o socorro necessário para que possamos, na nossa trajetória evolutiva terrena, cumprir com aqueles desígnios que são programados e tão importantes na prestação de serviço que desejamos realizar em nome de Jesus, dessa doutrina maravilhosa que nos proporciona tanto consolo, pois que seus ensinamentos consubstanciam a profecia de Cristo, o Consolador prometido. E assim agradecemos a vós, Jesus, que conseguiu captar, porque Deus estava em ti e tu estava em Deus, os pensamentos e os propósitos arquetipados na mente divina, para que nós hoje tivéssemos, como temos, a chance de construirmos a nossa felicidade em termos de futuro. Ajudai-nos neste propósito e que todos os irmãos do planeta Terra possam ser abençoados e ajudados pelos missionários da luz, que querem auxiliar tanto esta humanidade sofredora. Obrigado, Jesus, Divino Mestre. Obrigado, irmãos espirituais que nos auxiliaram nestes momentos, neste trabalho que se realiza. Obrigado, amado Pai Celestial, e em teu nome, Jesus, que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos a todos uma noite serena, de paz, e um final de semana repleto de instrução e amor de Jesus. Até o próximo programa. A Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br